Então, mais uma vez, cumprimento todos com a graça e paz. Amém. Queridos, convido vocês todos a abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a gente fazer a leitura desse capítulo completo. Nós estamos fazendo um estudo expositivo sequencial da carta de Paulo aos Coríntios. Acredito que essa deve ser a nossa 8ª semana já, perto de completarmos 2 meses aí de estudo. E já estamos nos encaminhando para o final do capítulo 2. Então, enquanto tiver quintas-feiras, se tiver oportunidade, a gente vai progredindo um pouquinho mais nessa carta. Então, os irmãos, fiquem à vontade, tá, irmãos? Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser participar, contribuir, fique à vontade para levantar a mão e tirar suas dúvidas. Os irmãos encontraram? Amém. Nós já conseguimos chegar até o versículo 8, né? Mas como é um capítulo curto, eu quero ler com os irmãos completo esse capítulo, tá? Para a gente ter uma noção completa de até onde chegamos aqui. Bem, 1 Coríntios, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Nós estudamos até aí, tá? O texto continua dizendo: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos abençoe mais uma vez para entender a sua palavra. Senhor Deus, nós clamamos a tua misericórdia, Pai, nesse momento e te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê a sabedoria para compreender a riqueza da tua palavra. Nos ensina, ó Deus, pela simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade da verdade que nos foi revelada. Nos ajuda com o teu Santo Espírito que o Senhor fez habitar em nossos corações, que ele abra o nosso entendimento e aplique a tua palavra, ó Deus, e nos guie pelos caminhos santos e retos que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus eu te peço, te imploro,
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me conceda a capacidade, a sabedoria para pregar com fidelidade, meu Deus. Não me permita ensinar o que não convém, mas somente a tua vontade, a tua verdade. É assim que eu te oro e que nós te buscamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, fiquem à vontade para perguntar, tá? Quando quiserem alguma coisa. Do versículo 6 ao versículo 8, né? Já é esse parágrafo atual que nós estamos. Nós temos a continuação do argumento de Paulo. É importante a gente fazer uma breve recapitulação para que a gente lembre qual o contexto dessa carta. Nós temos uma igreja, a igreja de Corinto, fundada por Paulo, numa cidade propensa até geograficamente, digamos assim, a coisas erradas, a depravações morais, né? Você lembra uma cidade portuária, onde parava gente do mundo inteiro em seus barcos para fazer comércio ali, e era uma cidade de passagem, ou seja, as pessoas passavam ali, se entretinham, se divertiam, faziam seus negócios e depois iam seguir o seu rumo. A cidade de Corinto, ela possibilitava isso porque tinha um estreito de pedras dos dois lados, uma barreira onde no meio tinha água e ligava os oceanos essa barreira, e era muito melhor passar por ali protegido das ondas, das agitações do oceano, do que dar a volta pela costa toda. Isso fazia com que muita gente parasse na cidade de Corinto. Eu disse aqui em outros momentos e repito, né? Se fôssemos fazer uma comparação da cidade de Corinto, né, com alguma cidade dos nossos dias, dizemos que Corinto era a Las Vegas dos nossos dias hoje, né? O povo tem até o ditado que a gente assiste nos filmes americanos, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Porque as pessoas vão para lá para fazer coisas erradas, se prostituir, jogar, fazer farras totalmente em desacordo com a santidade do nosso Deus. E não tão diferente acontecia em Corinto naqueles dias. Há mais de 2000 anos atrás, há 2000 anos aconteciam essas coisas. E Paulo, ele percebeu o seguinte, que ali o fato de passar gente do mundo inteiro e que possibilita essas coisas de pessoas pararem para fazer suas diversões pecaminosas, também, se alguém tivesse um olhar santo para fazer a obra da forma correta, aquela mesma coisa que poderia ser para o mal de algumas pessoas, né? Aquela parada longe da família, longe dos olhos das pessoas conhecidas, onde as pessoas ficam desinibidas para fazer o que é errado, ali também poderia ser um ponto, um lugar de bênção. Se alguém pregasse o evangelho, se as pessoas que chegassem ali fossem impactadas com o evangelho, elas sairiam dali também para os outros lugares onde elas iriam continuar os seus negócios ou de volta para os seus lares e poderiam também pregar o evangelho. Isso é uma visão missionária. O apóstolo Paulo tinha essa visão. Ele olhou ali o que as pessoas tinham como uma coisa de grande depravação. Ele olhou e disse: aqui, essa mesma coisa pode ser uma grande oportunidade para que o evangelho do reino de Deus se expanda, para que a mensagem de Cristo chegue aos ouvidos. E Cristo não veio justamente para esses doentes, para as pessoas que estão com todo tipo de chaga moral, física, espiritual, para ser aquele que cura. Então Paulo viu ali uma grande oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas e fundou uma igreja. Passou 1 ano e meio ali, isso é relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Começou pregando aos judeus que moravam naquela cidade, é uma cidade grega, tá, irmãos? Depois avançou para os gentios, os que não eram judeus, os que não conheciam a Deus, pessoas de religiões pagãs, que acreditavam naquele panteão dos gregos, Afrodite, Zeus, e tantos outros deuses gregos que aquele povo acreditava. Então, Paulo viu essa oportunidade e fundou ali uma igreja, e essa igreja cresceu. Bem, Paulo foi fundar outras igrejas, plantar outras igrejas, saiu dali e deixou alguns pastores. Dentre eles, possivelmente, o nosso querido Timóteo ficou ali por um tempo, talvez Silas tenha ficado por ali um tempo também, cuidando daquela igreja, enquanto Paulo foi fundar outras igrejas. Outros pastores que se tornaram proeminentes, homens de Deus de renome como Apolo, também passaram a pastorear aquela igreja. Isso fica relatado tanto aqui por Paulo, quanto lá no livro de Atos dos Apóstolos. Só que chega um momento que a igreja começa a crescer e ela as pessoas vão chegando, e uma coisa natural de onde chega a gente, inclusive no reino de Deus, na igreja,
é problema, é divergência. Alguns problemas que podem ser facilmente solucionados quando as pessoas são penitentes, reconhecem o erro, e outros não. Assim como a nossa igreja acontece isso, está propensa a acontecer sempre. Faz parte. Nós somos pessoas em tratamento constante até a volta de Cristo. E isso vai, por vezes, acontecer. Só que naquela cidade, naquela igreja, a coisa passou um pouquinho do limite. Veja, a cultura daquele povo não era só depravada, tá? Era também uma cultura depravada moralmente falando. Pra você ter uma ideia, quando as pessoas queriam xingar alguém, dizer que uma pessoa era depravada, naqueles dias, em qualquer que fosse aquela região, dizia, você tá agindo igual um corinto, você é um corinto. Como se a pessoa fosse alguém daquela cidade. Não é? É uma pessoa depravada. Isso tornou-se um xingamento naquela região, um xingamento popular para dizer que alguém tinha um comportamento moral duvidoso. Então, mas esse não era só o único problema. Aquelas pessoas também tinham um apego muito grande aos filósofos, a ver a sabedoria nas praças, a ver as pessoas interpretarem o cosmos, o mundo, e dizer, o mundo funciona assim. Ou então, o jeito mais ético de se viver é assim. Ou então, o jeito mais firme de você levar uma vida sem você se angustiar é assim. A gente tem o caso dos estoicos, por exemplo, os estoicistas, né? Que tem essa visão mais rude, mais bruta da vida. Se está fora do meu alcance, eu tenho que simplesmente aceitar e seguir. Claro que é bem mais profundo que isso, mas de forma simples. Eles vivem assim, e isso brilha os olhos de muita gente até hoje. Tem gente que segue aí páginas dos estoicos, né? De quem assume essa filosofia e acha incrível, inclusive cristãos, né? Mal sabendo eles que não é isso que a escritura ensina, tá? Mas enfim, esse apego por esse estilo de vida fez com que as pessoas também quisessem buscar esse tipo de coisa nas igrejas. Talvez eles pensassem, a gente vai nas praças, vê as pessoas falando dando aquela mensagem sobre como ela interpreta o mundo. Não parece um pouco com a igreja, pelo menos fisicamente, onde tem alguém pregando, ensinando como as pessoas devem viver e outras pessoas ouvindo? Talvez as pessoas pensassem nessa associação estética, né? Alguém fala uma sabedoria e os outros ouvem. Só que aquele povo começou a requerer sabedoria humana. Parece que a mensagem da cruz para eles foi ficando batida, perdendo valor. E é quanto a isso que Paulo está argumentando desde o começo. Vocês estão iludidos pela sabedoria humana e estão esquecendo da sabedoria superior, que é a de Deus. A sabedoria de Deus, ela é muito superior à sabedoria humana. Ela humilha a sabedoria humana. A sabedoria humana é incapaz de alcançar a sabedoria de Deus. E vocês estão ficando deslumbrados pelo que não devia ficar. Resultado disso, esse comportamento estava gerando cismas na igreja, divisões. As pessoas começaram a criar seus partidos. Um dizia, eu sou de Paulo, Paulo dizia isso, né? Outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. Cada um criando o seu próprio partido para ter seus próprios estilos de vida subcristãos, né? Um subcristianismo. Eu sou cristão, mas eu sou da linha de Paulo. Outro, eu sou cristão, mas da linha de Apolo. Como se isso fosse... E Paulo vai argumentar, principalmente no capítulo 3, que eles estão falando a mesma coisa. Pedro, Paulo, Apolo e qualquer outro pastor verdadeiro pregam o mesmo evangelho, têm o mesmo objetivo. Vocês que estão entendendo tudo errado. E Paulo, ele continuou seu argumento, como vimos na semana passada. Versículo 6. No entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros. Ele estava dizendo assim, nós não transmitimos sabedoria. Nós transmitimos sim a sabedoria entre os que são maduros, entre os cristãos verdadeiros. Porém, essa não é a sabedoria do mundo. É uma sabedoria diferente, que nem os poderosos dessa época, nem os mais proeminentes, nem aqueles que têm dinheiro foram capazes de entender. Nem aqueles que puderam estudar, que o estudo não era para todos, foram capazes de alcançar essa sabedoria, porque ela não se alcança pela capacidade própria, pela inteligência, pela força, pelo empenho. Essa sabedoria só pode ser entendida pelo Espírito de Deus. Aí ele diz o quê? Versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Paulo estava dizendo, existia uma coisa que estava oculta, misteriosa, mas finalmente chegou o tempo dela ficar revelada. E nós transmitimos essa sabedoria de Deus. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou, ou seja, era um plano de Deus, um propósito de Deus para que aquilo acontecesse do jeito que aconteceu. Para que ela fosse revelada naqueles dias.
que nós chamamos de plenitude dos tempos. Quando Jesus vem ao mundo, a sabedoria de Deus fica revelada para todos os homens. Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Isso é um motivo de grande alegria, né? Uma vez que Deus projetou isso justamente para nós, né? Para a nossa glória. Vocês lembram da palavra de Jesus? Quando as pessoas perguntam sobre João Batista fica naquela dúvida, será que o Senhor é o Messias mesmo ou ainda vem outro? E Jesus responde aos discípulos de João Batista e algumas pessoas ficam assim, gente, como assim? João Batista não era o grande? Aí, quem é esse João Batista afinal? E aí? Aí Jesus olha para aquela multidão dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Ó, Jesus engrandece João Batista. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Porém, aí Jesus bota um porém, o menor no reino de Deus, quando ele fala no reino de Deus, não é que João Batista não fazia parte, não, irmãos. É que ali na inauguração do reino de Deus, pública, visual, na nova aliança, o menor da nova aliança, o menor no reino de Deus, é maior que João Batista. Por que isso? Porque aqueles que tiveram a oportunidade, o mais simples dos cristãos, teve uma oportunidade única que João Batista não teve. João Batista preparou o caminho para o Messias, como é que eu posso? Instituiu o batismo de arrependimento. Ele foi o Elias prometido, viveu uma vida santa, pura, e com toda a profundidade, beleza e tudo que ele podia fazer, ele não viu a cruz de Cristo. Ele morreu antes de ver o Messias crucificado. Ele morreu antes da concretização da promessa da salvação sendo realizada no tempo. Ele não viu isso. Então Jesus diz, o menor no reino de Deus, o crente mais simples, ele é maior que João Batista, porque ele viu a cruz. Ele experimentou e viu que o Messias morreu, se entregou e ressuscitou. Triunfou sobre a morte. Paulo fala uma coisa um pouco parecida. É dito que Deus predeterminou essa sabedoria, que é a revelação de tudo isso, desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, uma glória muito grande, nós que vivemos nesse tempo. A mesma coisa é dita lá em capítulo 11 de Hebreus, quando ele sai falando dos heróis da fé, desde Abel até os dias atuais. E aí o autor aos Hebreus diz que aqueles homens, todos os patriarcas, os nossos grandes heróis proeminentes da fé, morreram sem ver, sem obter a concretização da promessa. A entrada no reino de Deus. Eles não viram isso acontecendo aqui. Por quê? Aí o autor aos Hebreus diz, porque Deus havia preparado algo muito maior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a gente tem uma dádiva muito grande, uma grande bênção de viver, depois que Deus já cumpriu todo o seu plano da salvação. E isso é revelado nas Escrituras para nós. Paulo diz o seguinte, no versículo 8, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, ainda que eles fossem muito sábios, proeminentes, ricos, isso era incapaz. Essas coisas não davam a esses homens a capacidade de ver e crer, de compreender a riqueza do Evangelho. Porque o argumento de Paulo é, vocês estão buscando uma sabedoria que com esforço qualquer um pode alcançar. Mas há uma sabedoria que Deus está dando de graça para vocês, para os eleitos, que só o Senhor pode dar. E essa sabedoria, ela não pode ser alcançada pelo mundo, pelo esforço, mas só o Espírito Santo pode botar no seu coração e entender. Isso é muito glorioso, irmãos, porque significa que nós fomos pontualmente amados por Deus de uma forma especial. Então, aquele que ouve a mensagem do Evangelho, aquele que crê na verdade das Escrituras, ele pode ter certeza que Deus o ama e o conhece. E é um amor pessoal, não é um amor coletivo. Deus amou assim um monte de gente. Sim, a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse amor salvador é um amor pessoal. É um amor único. É um amor perfeito de Deus. De que quando Cristo, você tem que entender a dimensão desse amor. Quando Jesus estava na cruz, reconciliando consigo o mundo, como Paulo fala aos Efésios, ele estava reconciliando você com Deus. Não era apenas um mundo, uma lista geral, mas pessoas específicas que creem no Senhor. Ele sabia cada um, de cada um. Conhecia cada um pelo nome, antes mesmo da gente existir. Isso é muito glorioso. E é isso que Paulo diz. Ele fez isso para a nossa glória.
E esses homens que vocês estão dando tanto valor aí do mundo, que não querem saber de evangelho, que escarnecem da palavra de Deus, eles são incapazes de perceber o que vocês não perceberam. O que vocês perceberam, na verdade. Eles são incapazes de perceber. Eles são incapazes de crer nessa mensagem. Eles são incapazes de aceitar que o Deus fiel se fez carne e morreu por amor. Vocês estão crendo porque vocês receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, o que é que está fazendo agora vocês ficarem aí balançados pelas coisas do mundo? Não é verdade que sempre quando a gente perde essa perspectiva, sempre que a gente perde essa perspectiva do Deus que nos ama pontualmente, o Deus que sabe assim, Gabriel, eu conheço você pelo nome. Júnior, eu conheço você pelo nome. Diana, eu conheço você pelo nome. Luana, eu conheço você pelo nome. Eu te amo. Quando a gente perde essa perspectiva, quando as pessoas perdem isso, elas começam a querer outros amores menores que o mundo oferece. Pequenos. Que somem do nada. A gente tem que estar com o nosso coração vivo para a verdade do Evangelho. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estavam ficando deslumbrados pelo que o mundo poderia oferecer, esquecendo da profundidade, da riqueza do conhecimento que tinha sido revelado a eles. De graça, por amor. E é justamente sobre isso que Paulo fala, a revelação do Espírito Santo, versículo 9 a 10. Eu tinha planejado na semana passada fazer a leitura de Romanos 9, né? Que fala justamente sobre essa predeterminação de Deus na história. Eu queria fazer essa leitura breve com os irmãos. Queria convidar vocês a abrirem Romanos 9, o livro anterior, só pra gente ver, né, que Paulo fala que Deus predeterminou esta sabedoria. Eu gostaria de fazer isso porque é um tema que a gente ama, trata da soberania de Deus. Segundo, porque ele é muito importante, né? Fica muito claro a perfeição do amor de Deus, né? Salvífico, e a riqueza da revelação que ela não foi dada a todos. Se fosse dada a todos, Paulo estaria entrando em contradição, né? Quando ele disse, nem os poderosos desse mundo não puderam ter essa revelação. Então, esse capítulo é daqueles que nos chamam a atenção para isso, tá? Vou fazer breves comentários, mas Paulo diz assim, digo a verdade, em Cristo não minto. Ou seja, ele está enfatizando esse ato. E a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e incessante dor no coração. Então Paulo está triste. Por que ele está triste? Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, ou seja, os judeus, porque ele era judeu. Por que Paulo está dizendo isso? Olha o que ele diz. São israelitas, a eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo? Os israelitas receberam tudo de Deus, toda aquela revelação inicial. A lei, os profetas, aquele Messias temporal, que não era o Messias salvador do mundo, mas Moisés, que libertou o povo do Egito. Eles viram a ação de Deus, eles viram o Senhor dos Exércitos vencendo batalhas, quando eles mesmos não fizeram nada. Eles viram toda a glória que Deus revelou em uma nação, eles viram o maná caindo do céu, eles receberam a lei de Deus, eles atravessaram o mar a pé enxuto, eles derrubaram uma muralha só rodeando e gritando, sem bater um martelo naquela muralha de Jericó. Eles viram tudo. E Paulo diz agora, eu estou muito triste. Até o Messias veio deles. Só que por que Paulo está triste? Ele vai dizer. Porque aquele povo não recebeu Cristo. Não é verdade? Eles não têm pregado em Lucas semanalmente. E a gente tem visto justamente os proeminentes, os poderosos dali, fariseus, escribas, olhando para Jesus, fazendo sinais todos do Messias. E eles dizendo assim, não vem de Deus não. Na verdade ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Foi isso que eles fizeram? Blasfemaram contra o Espírito Santo. Rejeitaram o Messias. É por isso que Paulo está triste. Porque não foi só um ou outro. Foram dezenas, talvez milhares. Ficaram rebeldes. A gente tem até a punição temporal de Deus sobre aquela rebeldia.
Deus vindo em juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, lá no ano 70, devastando Jerusalém por meio dos romanos, por causa da rebeldia de não receberem o Messias prometido. Aí Paulo diz o quê? Mas calma, não foi Deus que falhou. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, o Israel de Deus não é aquele que nasce da carne, mas aquele que tem o coração circuncidado, que nasce de novo pelo Espírito Santo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, ó, não é porque você nasceu da descendência de Abraão que você é contado em uma das 12 tribos que você é servo de Deus, não. É pelo contrário. Por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Ou seja, existe uma descendência santa que ela vem por meio de Isaac. Isso é Cristo. Aí Paulo diz, isto é, ele explica, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Ou seja, filhos de Deus mesmo são os que são filhos da promessa. Que promessa? Aí ele diz, versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Lembra que Abraão tentou burlar a promessa de Deus, tendo um filho com H? E ele diz, não, é por meio de Sara que a minha descendência virá, ou seja, Cristo. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. Agora Paulo vai apresentar a eleição de Deus, o propósito da predestinação, escrito e claro, de forma que não tem como interpretar de outra forma. Esse texto é uma leitura simples e direta. Ele diz assim, e os gêmeos ainda não eram nascidos. Paulo falou de Isaac. Quem eram os gêmeos? Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e de Rebeca. Nem tinham feito bem ou mal. Ó, eles não tinham nascido ainda, não tinham realizado nenhum ato da carne. Nenhum ato físico. Eles estavam no ventre ainda, não tinham feito bem ou mal. Para quê? Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Porque quem ordena tudo é Deus. Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não só Deus ordena tudo, mas é gracioso. Porque ninguém merece. Então aquele que é chamado para a salvação é porque Deus foi bom. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Essa é a ação soberana de Deus antes deles nascerem. Aí você pergunta, será que Deus é injusto? Será que Deus pode fazer isso? Amar alguém e decidir não amar outro? Na verdade, não sou eu que faço essa pergunta, irmãos, é o próprio Paulo que faz no texto. Ele faz e ele responde. Olha o que Paulo diz. Que diremos então? Que Deus é injusto? Ele responde, graças a Deus. Para que a resposta não seja minha, seja dele. De modo nenhum. Deus não é injusto por isso. Pois ele diz a Moisés, olha o que é que Deus diz a Moisés. Lembra do contexto que Deus disse isso a Moisés? Quando ele está tirando o povo do Egito e Faraó se rebela e não quer deixar o povo sair e endurece o coração. Aí Deus diz a Moisés assim, ó, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou seja, depende de mim, do meu querer, da minha vontade. 16, assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, olha o que a Escritura diz, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Vocês lembram como isso aconteceu, não lembram? Faraó endurecia o coração. Outros textos dizem, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. E Deus enviava outra praga. Aí quando o Faraó dizia, não, vou liberar o povo porque está feia a coisa. Quando o povo estava perto de sair, Faraó endurecia o coração. E é duplo o endurecimento, porque a Bíblia diz que Faraó endurecia o coração, era vontade dele. Em outros textos que falam do decreto de Deus, diz Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó fez isso porque ele quis e ao mesmo tempo fazia parte do plano perfeito, glorioso de Deus. Essas coisas não divergem, não se afrontam, não se confrontam, mas andam juntas. Faraó fez isso porque ele quis, porque ele era muito mau e ao mesmo tempo fazia parte do plano de Deus. Aí ele diz, e lembre que naquela época Faraó era um dos poderosos daquela época. E ele viu a glória de Deus nas pragas e não teve seu coração transformado. Versículo 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer.
É o que o texto nos ensina. Mas você vai me dizer, Paulo continua, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Lembra? Quem é o Criador e quem é a criatura? Como a criatura pode olhar para o Criador e querer requerer algum direito, né? Dizer, por que você me fez assim? Ele é o Criador. Aí Paulo traz agora a figura do oleiro que molda o barro, o jarro, para fazer o jarro como ele quer. 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Deus suportou com paciência, porque esses homens eram maus, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Deus preparou vasos de misericórdia. Observe, isso não diz que os vasos de misericórdia eram bons em si mesmos. Mas é porque eles foram feitos de misericórdia para receber a misericórdia de Deus, que a gente também não merece. Estes vasos somos nós, é o que Paulo diz. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, como o povo de Israel dizia para os demais, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Então, irmãos, está muito claro. Está muito claro. Deus, o nosso Deus, governa toda a história. E pode fazer como bem quer. Para organizar e para perpetuar o seu decreto por meio da sua providência. Então, nesse contexto, o texto, a gente pode voltar para o nosso texto, né? De 1 Coríntios, versículo 9 e a parte A do versículo 10, temos a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revela as coisas santas e perfeitas de Deus. Mas ele revela a todos os homens, irmãos? Está muito claro que não. Uns recebem a revelação no coração e outros, por outro lado, quando a pregação do evangelho é feita, têm o seu coração endurecido como Faraó. E eles têm um coração endurecido porque querem rejeitar. Porque prontamente e voluntariamente rejeitam a palavra de Deus. É importante a gente saber disso. Então Paulo vai e continua a sua carta aos Coríntios dizendo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É incrível, né? Porque Paulo está citando agora o Antigo Testamento para mostrar para os coríntios que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, de Deus que tem a misericórdia. Então, Paulo faz essa citação. Essa citação, irmãos, muitos teólogos ficam se batendo, né? Porque ela não é encontrada do jeito que está aqui em lugar nenhum da Escritura. Ela não existe em lugar nenhum da Escritura. O que existe é pedaços dela. Então, o que Paulo está fazendo é o que nós chamamos de citação livre. Ele está citando um texto e ele está acrescentando algumas coisas, obviamente, pela revelação do Espírito, né? Pela inspiração que ele tem do Espírito Santo, que estava sobre ele. E ele está acrescentando coisas usando um contexto desde o Antigo Testamento para fortalecer o povo de Corinto. Então ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando ele fala assim, como está escrito, ele está dizendo que está literalmente escrito isso. Ele está dizendo, essa ideia está escrita assim. E ele usa as palavras, por isso que é uma citação livre. Não é?
Lá em Isaías 64, que é de onde provavelmente ele tira essa ideia, talvez até de mais textos, talvez ele tenha até combinado ideias de outros textos, né, e feito essa citação, está assim escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É um texto conhecido, tem música, né? É um texto muito bonito, inclusive, né? Mostrando a fidelidade, a bondade, o amor de Deus. E Paulo está citando isso aqui agora, aplicando aos coríntios. Né? Dizendo, vocês foram alvos da bondade do Deus que trabalha para os que nele esperam, a virtude graciosa de Deus, e vocês estão desprezando isso, trocando pelas coisas do mundo. Então, eu até fiz um esquemazinho, né, A, B e C, né? Nem olhos viram. Então, Paulo diz aí, nem com os olhos se viu. No B, né, nem ouvidos ouviram. Paulo cita lá, nem com os ouvidos se percebeu. Né? E a parte C, nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, invadiu o coração do homem o que Deus tem preparado para o que neles espera. Deus, além de ti, que trabalha para o que nele espera. Né? Tá implícito a ideia aí de que os homens não compreenderam isso. Em outro lugar não se viu jamais um Deus assim. Esse, o que Deus tem preparado seria a revelação de Cristo? Sem dúvida. O Evangelho, as boas novas. Tinha um contexto pontual e, sem dúvida, contexto especial esse, que é o que Paulo está usando aí. Esse texto é extremamente mal interpretado hoje nas igrejas. As pessoas usam para questões materiais, né? Totalmente. Contexto de bênção material, né? Espere em Deus que você vai ser abençoado. A vida toda mesmo. Tanto quanto aquele... Tudo posso, aquele que me fortalece. Exatamente. Totalmente fora do contexto, né? Exatamente. Isso é importante de se estudar a Bíblia buscando o significado, não buscando o que eu quero entender da Bíblia. Não é assim que se estuda, né? Muita gente estuda assim, né? Eu pego um texto e eu vou tentar provar a minha tese do texto. Não é assim que se estuda a Bíblia. A gente pega um texto e busca entender o que a Bíblia fala sobre aquele texto. A Escritura interpreta a Escritura e o que é que a Escritura está dizendo, quer me dizer com isso. Mas ali já acontece mais tardiamente. Lá em 2 Coríntios. Ele cita em 2 Coríntios, mas isso. Ainda não tinha... mas não tem como saber aqui ao certo se ele já tinha tido essa experiência, mas a questão aqui é de contexto. Observe o contexto. A partir do versículo 6 do capítulo 2, Paulo está falando sobre a sabedoria, né, do mundo e a sabedoria de Deus. O contexto é esse, sabedoria do mundo. Ó. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, sabedoria oculta, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Para a nossa glória significa dizer que o que estava oculto foi revelado, né? Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Ela foi revelada, mas não foi para todo mundo. Porque os poderosos desse mundo não conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, tem uma adversativa, né? Porém, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então, aqui é um contexto, né? Se a gente interpretar ali baseado naquela experiência de Paulo, a gente tem que tirar totalmente do contexto, né? Então, o contexto aqui é sobre a revelação que atinge a igreja e que não atinge o mundo. Veja, essa revelação é dupla, porque nós somos chamados para sermos agentes dessa revelação. A gente tem um papel de pregar aos ouvidos. As nossas ações e boas obras pregam aos olhos das pessoas. Mas quem faz penetrar no coração humano é só o Espírito Santo. Então, as pessoas todas do mundo devem ter pelo menos um nível de revelação, que é de ver e ouvir. E só a igreja recebe aquele segundo nível de revelação, que é o que Paulo já falou, né? O chamado eficaz, a vocação eficaz. Ele diz assim, Deus os chamou. Nós chamamos o tempo todo as pessoas, pelo menos é para ser assim, né, a igreja? Os crentes chamando o tempo todo, pregando o tempo todo, evangelizando o tempo todo. Mas quem chama internamente, que dá esse chamado final, que arrasta da lama e lava e limpa, a regeneração é o Espírito Santo. Né?
E é isso que está acontecendo aqui. Os olhos não viram por si só, os ouvidos não ouviram por si só, nem no coração humano penetrou essa verdade. Até então, pela força do homem, não. Mas pelo Espírito Santo, sim. Né? Então, a gente pode interpretar de duas formas. Né? À luz da passagem anterior, né, o que estava oculto em Deus foi revelado por meio de Cristo. Né? Portanto, antes no passado os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. E lembre que coração para o judeu é mente, não é sentimento, tá? A gente que associa com sentimento, mas para eles é mente, é compreensão. Na verdade, para eles é mais completo ainda, né? Mas principalmente mente, tá? O que Deus tem preparado. Ou seja, a salvação em Cristo estava oculta, mas foi revelada para a nossa glória. A segunda forma aponta para a incapacidade do homem natural de perceber essas coisas, né? Os olhos... Quer um exemplo dos fariseus? Os fariseus viram Jesus fazendo sinais. Os fariseus ouviram a pregação de Cristo. No coração deles penetrou a graça? Não. Infelizmente não, né? E tinham conhecimento técnico, né? A leitura da Torá, dos textos da lei, dos profetas. Mas sem o Espírito Santo não tem como. Não existe força, poder humano, sabedoria humana que leva a isso. Paulo diz isso o tempo todo aqui. Por isso que ele está confrontando. Como é que vocês estão agora querendo a sabedoria humana se ela é incapaz de conhecer a Deus? Que vocês já conheceram a sabedoria superior, melhor. Não é a sabedoria do gnosticismo, né? Daquela iluminação que do nada a pessoa, agora eu sei de tudo. Não, é sabedoria você busca. É aquela compreensão daquilo que já está patente aos olhos. Por exemplo, se um ateu ele pode pegar a Bíblia, conseguir fazer a exegese do texto, mediante um sistema teológico, ele dizer assim, nesse sistema o significado ainda é esse, esse e esse. Mas aqui não é só a sabedoria do você conseguir destrinchar com a inteligência um texto, com estudo. É do crer. É do penetrar o coração e transformar a vida do homem. Do nascer de novo. Isso a sabedoria é incapaz. Tá? Então nem olhos viram, ou seja, a visão é incapaz de alcançar a revelação da salvação. A audição é igualmente incapaz. Tá? A mente corrompida do homem, ele jamais chegaria à conclusão de um Messias, de um Deus que se faz carne para morrer. Como assim, Deus morrendo? Né? Por isso que Paulo começa dizendo que para eles é loucura o evangelho. Para os gregos é loucura. Para os judeus é um escândalo. Essa segunda carta dos Coríntios foi essa confusão toda que levou a escrever a segunda? Também. A segunda carta dos Coríntios é porque a primeira... Veja, a primeira é uma carta que é válida para a igreja. Certamente algumas pessoas mudaram de comportamento, mas o problema da igreja permaneceu. E Paulo aí escreve a segunda carta. Tá? A segunda ele já é mais expressivo. Então, Deus se revela para aqueles que o amam. Tá? E aí vem a parte A do versículo 10. Né? Inclusive, irmãos, tem gente que entende que é um pouco difícil, né, quando você lida com os manuscritos originais e tudo mais, porque muitos copistas, né, a gente tem um sistema de parágrafos, de pontuação, interrogação, ponto final, que no grego não tem. Então, são outras estruturas gramaticais que indicam que o que está sendo feito é uma pergunta, o que está sendo feito é uma afirmação, que ali houve um ponto final, uma quebra de parágrafos, né? Então, para fazer essa tradução de modo que a gente veja assim bonitinho, parágrafos, os versículos, né? Os pontos finais, as interrogações, exclamações, dá um trabalho grande. Então, acontece que há algumas divergências sobre algumas pessoas que entendem que aqui haveria um parágrafo, na parte A do versículo, essa parte que eu deixei em negrito. E que Paulo encerra ali um argumento, portanto a parte de baixo era para estar num parágrafo, né? Para a gente conseguir traduzir para a nossa língua, na nossa estrutura gramatical. Não é? Então essa divergência, claro que isso não é algo que vai mudar a interpretação, mas que nos ajuda pelo menos a estruturar, a dividir o texto. Não é? Por exemplo, vocês já devem ter percebido que quando eu prego no domingo, normalmente eu prego o que nós chamamos de perícope, né? Aquela parte que tem um títulozinho, eu prego a passagem inteira, quando ela é um tamanho suficiente que dê para pregar, né? Às vezes mais de uma. Dificilmente eu paro na metade, né? A menos que eu haja ali uma divergência de que ali tem uma quebra de raciocínio para ir para o outro. Então, é uma coisa que possivelmente acontece aqui. Parece que Paulo está encerrando o seu argumento
nessa metade do versículo aí. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, que não penetrou o coração humano. Como é que Deus soluciona esse problema? Da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, pelo Espírito Santo, que ele prometeu também. Em sua palavra. Deus revela isso a nós por meio do Espírito. Por isso, irmão, eu sempre digo isso aqui, tá? Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você deve ficar frustrado se sua vida for uma vida que você negligencia a pregação do Evangelho. Você não faz isso. Mas jamais você deve ficar frustrado tendo pregado com fidelidade a palavra de Deus e a pessoa não ter respondido com salvação. Por quê? Quer dizer, a gente fica triste. Estou falando de frustrado no sentido de me cobrar, né? Como que diz assim, eu fui incapaz de converter aquela pessoa, tá? Você não deve ter esse sentimento, porque você realmente é incapaz de converter qualquer pessoa. A pessoa é incapaz de se converter. Essa é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. Portanto, sinta-se feliz e obediente a Deus se você estiver pregando com fidelidade. Tá bom? Ore a Deus, obviamente, para que a sua misericórdia ele use para que as pessoas se convertam. Mas isso não deve ser uma coisa que vai lhe trazer uma angústia. Eu preguei e eu fui incapaz de converter aquela pessoa. Você é incapaz mesmo de converter qualquer pessoa, tá? A gente não confundir as coisas. E esses textos, eles nos alertam isso. Ó. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Né? A gente prega. Como ouvirão, né? Se não há quem pregue. Né? Como crerão naquele de que nada ouviram? Mas lembre-se que a aplicação interna, a conversão final e verdadeira é obra do Espírito Santo. Então, somente sobrenaturalmente o Espírito Santo pode fazer isso. É uma obra sobrenatural, tá? Não é uma obra da carne. Então, os sentidos humanos são incapazes de compreender por si mesmo a grandiosidade da sabedoria revelada na cruz. O que é que isso nos ensina, mais uma vez? Aquilo que lemos em Romanos 9. Deus é soberano. Deus é soberano na salvação. Deus é soberano na história. Deus é soberano em absolutamente tudo. O tempo todo ele está no domínio. Ele não perde o controle de nada. A gente deve saber disso, confiar e descansar no Senhor. Né? Então, o que é que Cristo diz lá em João, capítulo 16, do versículo 8 a 11, sobre o Espírito Santo? É justamente isso que Paulo está dizendo agora. Jesus diz, quando ele vier, o Consolador, né, que ele havia prometido, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, 3 atos, né, que são elementos da justiça, né, elementos forenses. O pecado, que é a transgressão da lei, a justiça, que cobra uma resposta ao pecado, né, que diz o que é certo e o que é errado, e o juízo, a condenação. Quem é que convence isso? O homem disso? Espírito Santo, Consolador. Aí Jesus explica do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, essa é uma obra do Espírito Santo, tão somente do Espírito Santo. Amém? O irmão quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Então, como a gente encerrou esse pedaço, esse outro aqui eu acho que vai ser um pouquinho grande, a gente deixa para a próxima semana para ver se nós terminamos esse capítulo 2, tá bem? Ninguém quer perguntar nada, contribuir, trazer mais alguma questão? O momento é esse. Então, vamos nos colocar de pé para a gente orar e despedir com a bênção apostólica.